E aí, galera do sétimo ano, tudo bem? Saudade de vocês, mas a gente precisa aí de seguir as orientações das autoridades, né? Então estamos aí com a nossa aula online, para além das margens e para além dos muros. E eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer aí uma retrospectiva sobre o último assunto que nós tratamos em sala de aula, que é o renascimento cultural. Lembram? Renascimento, aquele extraordinário movimento artístico, cultural e também científico que começou por volta do finalzinho do século XIV, né? E que trouxe aí uma nova visão de mundo, muito mais aberta, muito mais franca, menos preconceituosa, né? E para a gente falar do assunto que a gente vai falar hoje, eu gostaria de recordar aqui alguns pontos do Renascimento, porque vocês vão perceber que o Renascimento e o nosso próximo assunto, que é a reforma religiosa, que aconteceu a princípio, né, com Martinho Lutero, por volta do ano 1517, lá na Alemanha, tem tudo a ver. Então vocês vão perceber aí que a gente tem uma inter-relação entre o Renascimento, que foi um movimento principalmente artístico e cultural, né, mas também científico, é claro, e o desenvolvimento de novas ideias religiosas que começaram a ser pregadas e discutidas a partir do monge Martinho Lutero, que é no assunto que nós vamos ver. Pois bem, quando a gente fala do Renascimento, o que nos vem à mente? Nos vem à mente aqueles pintores como Leonardo da Vinci, né, Michelangelo, Rafael, Donatello, Botticelli, né? Todas aquelas pinturas, e principalmente observando essas pinturas, observando a escultura, né, que se fazia naquela época, as artes plásticas como um todo, a gente percebe um naturalismo muito grande, que é uma característica muito peculiar do Renascimento. A gente percebe também uma despreocupação com temas religiosos, com dogmas, enfim, eles procuram colocar as pessoas da forma mais natural possível, mais real possível. Então a gente também tem essa característica dentro do Renascimento, que seria o realismo, né, o naturalismo. A gente percebe uma preocupação muito grande ali também com a representação do ser humano. E aí a gente tem aí também, talvez, a principal característica do Renascimento, que é o antropocentrismo. O homem passa a ocupar o centro das atenções, não mais Deus, como era no tempo da Idade Média, né? Que a Igreja Católica pregou durante tanto tempo, ao longo dos 10 séculos, que ela determinou, que ela controlou a cultura medieval por toda a Europa. A gente vai perceber agora novos rumos para a cultura. A gente observa aí uma nova visão para a cultura, uma nova visão para o mundo, uma nova visão até mesmo para as questões religiosas, porque o renascentista ele não prega que Deus não existe. O renascentista ele não prega contra a Deus e contra a Jesus Cristo. O Renascimento ele é anticlerical, né? O Renascimento ele é contra os dogmas da Igreja, porque ele é filho do movimento humanista. E o humanismo é uma filosofia que buscava, entre tantas outras mudanças, uma reforma dentro das universidades medievas. O objetivo do humanismo era retirar, não é? Da igreja, do controle da igreja, o ensino. Era colocar o ensino da forma mais laica possível. Então vocês observem, galerinha, você observa, pessoal, observem que a reforma religiosa que foi proposta pelo Martinho Lutero e que começa de dentro para fora, ela tem uma relação muito grande com o Renascimento. Porque o renascimento cultural é essa mudança toda que eles propõem, através da arte, através da cultura, né? Principalmente através da arte plástica, né? E também através das ciências. Então nós vamos observar essa preocupação com um novo homem que a gente vai ver surgir nesse período que a gente vai chamar de Idade Moderna e que tem tudo a ver com esses eventos que estão acontecendo aí
que a gente começou a falar sobre eles, que é o Renascimento e agora a Reforma Religiosa. Pois bem, dentro do movimento da Reforma Religiosa, o que a gente pode perceber? Alguns pontos são muito importantes. Primeiro, Martinho Lutero ele era um padre, ele era um monge da Igreja Católica. Ele entra na igreja, né, pela vontade do pai, que era um burguês, e dentro da igreja ele começa a questionar algumas atitudes que a Igreja Católica já vinha tomando há algum tempo e que ele não concordava. Então, logo de cara, a gente vai perceber que a reforma acontece, mas ela acontece porque alguma situação que o Martinho Lutero não concordava estava acontecendo. Então, a gente vai perceber aí 3 razões muito importantes. Primeiro, que naquela época, né, o Papa Leão X estava angariando fundos para as obras da Basílica de São Pedro em Roma, né? E ele, precisando de dinheiro, ele começa então uma série de manifestações, aproveitando a fé das pessoas, entre elas a indulgência. A indulgência é a venda do perdão. Significa, assim, em linhas gerais, dizer que para você ser perdoado de seus pecados, você tinha que pagar para receber esse perdão. Isso aí foi uma das coisas que deixou o Martinho Lutero bastante intrigado, bastante irritado. A segunda razão, né, era a venda de relíquias que a igreja então tinha como sagradas. Relíquias são objetos que as pessoas até então, né, elas determinavam que aqueles objetos tinham poder de cura. Um exemplo, uma unha, um fio de cabelo, um osso, né, uma partícula de osso que fosse, um pedaço de madeira, como se aquele pedaço de madeira representasse um pedacinho da cruz em que Jesus Cristo havia sido crucificado, enfim. Essas relíquias, elas movimentavam muito dinheiro, tanto por parte de quem as vendia, como também daquelas igrejas ou daquelas pessoas que detinham essa relíquia e que pagavam as pessoas para poder estar de frente a elas. Então essas relíquias elas simbolizavam muito dinheiro, elas davam muito dinheiro, né? Então Martinho Lutero também se irrita bastante com a venda e o comércio das relíquias sagradas. E também, por último, eu diria, né, entre tantas outras reclamações do Martinho Lutero, eu diria também que uma das razões que levam o Martinho Lutero a se revoltar contra a Igreja Católica era a venda de cargos eclesiais. Isto é, você pagava, né, quem tinha dinheiro pagava para ter altos cargos dentro do clero católico. Então essas são as 3 principais razões. Vamos perceber então aqui, essa é a razão. Vamos perceber então por que essa reforma não havia sido antes. Eu diria que o Martinho Lutero, ele se apropriou de tudo que estava acontecendo naquela época, né? Das mudanças, dessa nova visão de homem, de mundo, né? Ele se apropriou talvez até mesmo sem saber, mas o Martinho Lutero ele era um teólogo da igreja, então ele estava sempre a par das mudanças. E certamente uma outra razão que leva a gente a entender o porquê do Lutero ter feito essa reforma na Alemanha em 1517 tem a ver também com o local. Então o Martinho Lutero certamente estava no local certo e na hora certa para fazer a reforma. O que não foi fácil para ele, porque vocês vão perceber lendo o capítulo, né, na verdade o capítulo ele é dividido em temas. E o primeiro tema a gente fala sobre o Renascimento, como a gente já viu, né, tem uma relação muito íntima com a reforma, e o segundo tema se retrata justamente sobre a reforma religiosa. Então o Martinho Lutero ele foi ajudado até pelos próprios príncipes, porque o que hoje é a Alemanha, na época não era a Alemanha, né? Era uma região dividida em vários principados e que tinha também um imperador, na época era Carlos V. Carlos V era até católico, todos eram católicos, mas os outros príncipes, querendo aumentar o seu poder político, né, eles vão perceber nesta nova doutrina que o Martinho Lutero está desenvolvendo, a possibilidade de uma igreja